Olá, irmãos. A paz do Senhor seja com vocês. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez reunidos, com a graça de Deus, reunidos pela fé, porque cada vez mais nós estamos tendo que ficar distantes, mas louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Amém. E estava pensando aqui, a verdadeira graça de Deus a gente percebe quando ela está se revelando na nossa vida. É quando nós percebemos que não temos que barganhar com Deus, querer barganhar. Então nós sabemos que a verdadeira graça de Deus está se revelando em nossas vidas. Amém? Irmãos, o Salmo 61, ele fala assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti. Por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Então aqui fala sobre o nosso abrigo. Deus é o nosso refúgio, né? Ele atende a nossa oração, mas o Salmo 62 fala: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. És a minha defesa, não serei grandemente abalado. Então nós vamos vendo que nos diversos salmos que nós formos procurar, nós vamos ver sempre aquele coração dependente de Deus. Mas eu acredito que a graça de Deus ela se manifesta ainda mais na nossa vida quando nós nos encontramos com Deus e vemos que mesmo diante das perdas que nós sofremos, nós vamos sentir a verdadeira alegria no nosso coração. Porque nós encontramos Deus, ou aliás, Deus nos encontrou. Nós fomos achados por Deus, não é? Nós fomos encontrados, nós fomos abraçados, e isso é maravilhoso. Quantos de nós teve perdas, mas lá no fundo isso não abala a nossa vida, porque nós sabemos que Deus ele é maior para nós. E essa fortaleza que Deus nos dá, ela é útil para que nós possamos também consolar outras pessoas, porque aí o amor de Deus de fato se efetiva em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei. Debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Ao Deus eterno,
Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos a oportunidade e a honra de trazer uma palavra de Deus ao seu coração para alimentar a sua fé, para lhe encorajar, para lhe deixar cada vez mais determinado naquilo que você crê, que Cristo é de fato o centro e a razão de nossa existência. Queridos, queremos trazer uma das 40 parábolas descritas nos 3 evangelhos sinóticos. Queremos destacar uma que está em Lucas capítulo 8. Essa parábola ela vai nos levar a uma profunda reflexão. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Por favor, Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante, que diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que parábola maravilhosa e que leva a gente a uma profunda reflexão sobre os elementos que essa parábola traz. E não só essa parábola, querido, mas todas as outras parábolas, elas traem exatamente isso. Um viver prático judaico para uma lição extraordinária para a vida. E é exatamente isso que o nosso Senhor, Ele quer que a gente perceba em cada uma das suas palavras. Eu quero fazer uma pequena oração e pedindo a ajuda de Deus para que a gente possa ser exortado, ser edificado segundo a sua palavra. Senhor, eu te agradeço grandiosamente pela tua palavra, esta que é justa, esta que é eficaz naquilo que faz, esta que é capaz de entrar no mais profundo do homem e fazer a mudança necessária. É o que nós queremos, papai, que a tua palavra seja a condução de nossa existência e a verdade prima que vai reger a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém
e amém. Essa parábola, ela traz um elemento maravilhoso. E o elemento maravilhoso está na sequência da leitura, que diz a partir do versículo 9, que essa parábola ela é explicada pelo próprio Cristo. Ela é explicada de forma a nos fazer entender todos os elementos descritos pelo próprio Jesus. Mas a parábola ela foi exposta publicamente. Mas preste atenção no versículo 9 em diante. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa expressão que ele deixa a entender, ela já foi prescrita pelos profetas, de que o Cristo viria e falaria de forma em que as pessoas não entenderiam. Porque o que ele estava trazendo à tona era uma perspectiva ainda não externada, que é exatamente a perspectiva de uma graça, da suma do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas o interessante que dessa parábola, queridos amados irmãos, essa parábola, a partir do versículo 11, ele diz, e o sentido da parábola é, a semente é a parábola de Deus. Vamos pegar todos esses elementos para que a gente entenda. Eu não vou trazer coisas fora da própria explicação. Eu quero apenas parar em um elemento em que Jesus ele mostra nessa parábola. Entenda comigo. Primeiro, o versículo 11 diz que a semente é a palavra de Deus. Versículo 12, caiu à beira do caminho. Os que a ouviram vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. O interessante é que, nesse primeiro momento, aonde a semente ela é jogada, a semente aonde a palavra é colocada à disposição dessas pessoas, a primeira classe de pessoas é aquela classe ou é aquele solo que está à beira do caminho. Ou seja, é aquele solo que ele consegue perceber muitas coisas. Caminho é local de trânsito. Caminho é local de passagem. Então há um olhar bem mais curioso para aquele que está analisando o próprio contexto. Eu quero hoje trazer exatamente a preocupação no versículo 12, porque é muito fácil a gente entender que foi o diabo que arrebatou a semente do coração. Agora eu pergunto, como que isso seria possível? Como que você imaginaria a forma ou a maneira como o diabo chegou ao coração daquele que recebeu a semente, recebeu a palavra e arrebatou e tirou a palavra que já tinha sido lançada ao coração daquele que a ouviu? Eu quero trazer 3 pontos de partida para a gente analisar um pouco essa perspectiva. Primeiro, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, quando a pessoa é confrontada pelos ensinos da graça de Deus, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar à sua volta. Caminho. O caminho é exatamente isso. E esse solo não é um solo que tem as características de um solo extremamente fértil. Não é esse solo. Por quê? Porque é local de passagem. Então esse solo ele tem algumas compactações, principalmente aquele que cai à beira do caminho.
E exatamente à beira do caminho, que aquele que passa pelo caminho fica fácil lançar mão daquela semente que foi lançada ou que caiu ali. É muito fácil. Agora, de que maneira o diabo ele lança mão para tomar a semente que já foi lançada? Bom, eu tenho três coisas. Uma delas é que quando nós olhamos à nossa volta, olhamos com a perspectiva do meio. A palavra de Deus ela é conduzida por pessoas que não são perfeitas, mas que pessoas que decidiram se envolver na graça de Deus. Pessoas que entendem claramente que a sua pregação ela precisa alcançar pessoas ao ponto do Senhor ser glorificado. A semente é a suma da palavra de Deus, mas o portador dessa semente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Entendemos que a mensagem ela precisa chegar. Imagine se as pessoas elas forem perfeitas. Aonde a graça produziria os seus recursos? Aonde a graça ela produziria a sua força? A graça, ela usa pessoas inacabadas. A graça usa pessoas que ainda não são perfeitas, mas pessoas sinceras. Pessoas que usam desse grande ofício para levar a semente. Mas muitas pessoas não pensam dessa forma. Eles pensam que a pessoa que deve levar a semente deve ser uma pessoa perfeita. Então, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir manter a semente no seu coração, porque ela olha para as pessoas e cobram para que essas pessoas sejam perfeitas. E nunca vão ser. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Você pode fazer boas obras, você pode construir muita coisa socialmente, ajudar pessoas, mas ainda assim você é imperfeito. A nossa construção, ou aquilo que ele fala, o apóstolo Paulo fala em Filipenses, aquilo que ele começou, ele ainda vai completar. E vai ser lá. Lá é a suma de nossa existência, lá é a suma de nossa recompensa. Mas quando se trata aqui, as pessoas acabam olhando dessa forma e não dando crédito devido à semente que foi colocada à sua disposição. E acaba olhando como algo que não deve ser levado muito em consideração por causa daquele que pregou. Isso é um ponto negativo. E é exatamente uma das formas que o diabo usa para aquela palavra que foi lançada chegue a ser roubada do coração. A segunda coisa é que a pessoa acaba recebendo a palavra, mas por ter tantos conceitos, por ter tantas coisas já na sua vida, acaba desprezando ou deixando à disposição do diabo para que ele leve, para que ele arrebate do seu coração. Mas isso só é possível quando os conceitos, quanto as prerrogativas daquela pessoa têm maior força em outras coisas alheias à palavra de Deus. Ela até ouve, ela até pode, inclusive, levar em consideração na sua vida. Mas mais tarde ela para e pensa em que aquilo que ela define como razão de existência, aquela palavra não se encaixa e ela acaba descartando, deixando para que o diabo leve. Isso é muito triste. Outra coisa é a satisfação pessoal. Satisfação é quando nós temos a necessidade de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, nós precisamos de Deus, mas a forma como o evangelho da mudança chega faz com que a gente analise e perceba ou queira algo que seja mais fácil, que seja mais agradável, algo que nos leva a viver um evangelho mais saboroso quanto
a vivência nessa terra. Nada de muito difícil, nada de muito despende forças ou vigor nosso para que a gente leve em consideração esse evangelho. Irmãos, o que nós temos aqui nesse versículo 12 é uma perspectiva. Eu lhe dei três. Uma é quando a pessoa olha para o pregador, olha para o emissário, aquele que lança a semente. Segundo, é quando a pessoa ela olha para dentro de si mesmo e vê que tudo o que ela tem, ela já se satisfaz. E o que ela espera dessa palavra não casa com os seus próprios conceitos. E ela acaba descartando. Terceiro, ela espera que o que ela recebe satisfaça os seus desejos, satisfaça a sua vontade, seja mais fácil para a sua vida. Bom, uma vida de facilidades, uma vida de coisas boas, é o que a maioria prefere. Eles não levam muito em consideração aquela questão de tome a sua cruz ou negue-se a si mesmo. O evangelho um pouco mais difícil, ou que se desprende um pouco mais de sacrifício, parece que ele é menos aceitável. E é exatamente esse evangelho que ele gera uma construção extraordinária em nós. Ele é capaz de nos modificar. Mas esse personagem diabólico espiritual que é lançado ao nosso coração para tomar aquilo que nós recebemos como pedra preciosa, esse é a grande sacada. Nós não devemos permitir que aquilo que nos foi dado como mensagem de Deus seja tirado de nossa vida. Muito pelo contrário, nós devemos mantê-la e cuidar dela ao ponto de fazer com que a própria palavra de Deus ela gere em nós crescimento, mudança, satisfação em Deus. Afinal de contas, a minha e a sua existência nessa terra ela tem um viés: glorificar a Deus. Então, aonde está nós nisso tudo? Nós somos apenas um canal de Deus para a sua honra e para a sua glória. Nós precisamos entender isso. E o versículo 13 diz: ao que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O versículo 13 ele explica claramente a perspectiva daquela semente que caiu num solo rochoso, onde não tem raiz. O que significa raiz? Raiz significa profundidade, significa condições suficientes para manter a palavra dentro de si. E o que significa? Significa que a construção elementar da vida ela tem apenas um viés, para que a gente possa manter a palavra de Deus muito bem construída em nós. E esse viés se chama graça. Quando nós entendemos claramente a graça de Deus, a manifestação do Cristo na cruz do Calvário, nós entendemos claramente que isso vai facilitar a nossa fundamentação na própria Escritura. E a gente vai perceber claramente as pérolas nos dadas. E isso vai facilitar mais, porque as nossas raízes, elas vão ser mais profundas. Ou seja, não é um simples vento que vai nos abalar. Muito pelo contrário, nós acreditamos cabalmente que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive de nossas vidas, ao ponto que nós chegamos diante dele e falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. O versículo 14 ele diz o seguinte: ao que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias
foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os frutos não chegaram ao menos a amadurecer. Isso significa o quê? A palavra ela vem, a palavra ela produz algo, mas a vida ela tem alguns deleites. Vocês lembram daquela passagem lá de Mateus capítulo 3, quando Jesus é levado lá no deserto? Sim, o que o diabo oferece a Jesus é o que muitas pessoas querem. Vida boa, poder, influência, cuidado, todas essas coisas foi oferecida. E é exatamente aí onde mora o grande perigo. É porque isso se chama espinhos, mas para a gente parece que não é. Espinhos é tudo que sufoca a palavra. É tudo que sufoca nossa vida espiritual. O que está sufocando sua vida? O que está sufocando a sua vida para que você se aproxime de Deus? O que está sufocando a sua vida para que de fato você perceba a grandiosidade de Deus para a sua vida? E nós deixamos passar porque no fundo nós somos maus e queremos apenas pensar em nós mesmos. Pensamos apenas no nosso umbigo. Nós precisamos entender que tudo que sufoca a nossa fé, tudo que sufoca o nosso relacionamento com Deus, a palavra, a produção da palavra, a produção da mensagem do Cristo precisa ser tirada, precisa ser deletada de nossa vida. Versículo 15, por favor. Ele diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm as palavras. Estes frutificam com perseverança. Quando eu leio esse texto, eu lembro daquela passagem que Maria guarda no coração todas as coisas que o seu filho, mesmo criança e adolescente, estava falando. Eu acho aquilo maravilhoso porque é um personagem bíblico que entende claramente a prerrogativa de um bom coração. É aquele que entende que o Senhor é Senhor. Aquele que entende que Ele é soberano. Soberano em todas as coisas. Soberano a tal ponto que eu posso dizer para mim mesmo: quem sou eu para colocar Deus contra a parede? Quem sou eu para dar ao menos uma sugestão para Deus de como Ele deve fazer e de que maneira Ele deve fazer? Ou chegar com Deus e exigir qualquer coisa para a minha suposta alegria, ou para o meu suposto contentamento. O que nós precisamos entender, queridos, que a mensagem está sendo colocada à disposição. Agora, nós precisamos entender que no versículo 12, aonde começa a ser jogadas as sementes, esse coração bem que recebe. Você percebe que tanto no 12, 13, 14 e 15, todos recebem a palavra, todos se agradam dela, mas tem os intempéries, seja ele a displicência em deixar o diabo roubar, seja ele não ter profundidade o suficiente e não permitir que se firme ou se crie raízes da própria palavra para que ela gere em mim frutificação, ou ao menos permitir que os espinhos existam para sufocar a palavra de Deus. Mas o versículo 15 ele deixa claro: eu preciso confiar. Eu preciso fazer isso. Eu pergunto, você está confiando? Eu sei que é uma pergunta extremamente difícil, mas é momento de confiar. É momento de entender que a vontade de Deus precisa prevalecer na minha e na sua vida. Eu te pergunto, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Você sabe qual é a vontade de Deus? Eu não estou falando daquela vontade em que alguém chegou e através de uma profecia falou alguma coisa. Não, a vontade de Deus é que você seja salvo.
A vontade de Deus é que você seja agraciado pela companhia do Eterno, pela eternidade. Essa é a vontade de Deus. Nós criamos várias construções e acreditamos que vontade de Deus é eu possuir tal coisa, vontade de Deus é eu fazer a viagem, ou a outro, ou aquilo outro, e nós construímos tantas e tantas outras vontades de Deus que esquecemos da fundamental: glorificar a Deus através da nossa existência e produzir isso através de uma vida que desemboca para a eternidade. É o que nós precisamos, permitir que a palavra, que a semente lançada gere em nós mudanças. E essas mudanças gerem também condições de nós frutificarmos, de nós levarmos essa palavra para que outro também seja conduzido às mesmas prerrogativas que nós fomos. Queridos, em meio à situação que a gente está vivendo, é o que nós precisamos fazer. Deixar com que a palavra de Deus gere a mudança necessária na nossa vida. Afinal de contas, nós não queremos que a palavra de Deus venha acariciar-nos, mas que ela venha nos confrontar para mudança. É o que nós precisamos. Nós precisamos mudar. Sim, nós não somos perfeitos. Como eu citei no versículo 12, nós não somos perfeitos. É por isso que nós todos os dias precisamos bater no peito e dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor para me fazer a tua vontade e conduzir a tua missão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é essa palavra que eu deixo e que o Senhor te abençoe de uma forma maravilhosa. Eu quero fazer uma pequena oração. Soberano e maravilhoso Deus, o que nós queremos, Senhor, é que a semente lançada, essa semente que está sendo lançada agora, gere, Senhor, construções necessárias para que o Senhor seja glorificado através de cada pessoa que está recebendo a semente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, e que não seja o solo raso e cheio de pedras que vai impedir que a semente cresça e frutifique. Muito pelo contrário, Deus, ela vai ser adubada, vai ser conduzida, guardada no coração, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E não vai ser os espinhos, porque esses espinhos não vai ter poder suficiente para sufocar, porque todas essas construções, elas vão ser descartadas da vida daquele que entende que essa semente precisa frutificar. Senhor, concede graça a cada um de nós para produzir 100, 60 e 30 por 1, para glorificar o teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos amados irmãos, por favor, eu lhe peço, compartilhe esse vídeo. Permita que outras pessoas possam ser conduzidas ao confronto da própria palavra. Que os seus corações recebam a semente do Evangelho, o Evangelion, as boas novas. Aquela que traz para a gente condições necessárias para que a gente siga e sirva a Deus com hombridade. Siga e sirva a Deus com retidão, com singeleza, com sinceridade. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho que você fazendo isso, você vai ser notificado com todos os vídeos novos que nós estamos postando toda semana. Querido, obrigado e que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.